Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre como o futebol e a feminilidade estão bem ligados, as pessoas que não veem, e eu vou falar um pouco sobre a neymarização do futebol também, porque eu não quero fazer um vídeo separado, porque se eu botar o título Neymarização do futebol, provavelmente vai atrair um público que eu não tô muito afim de atrair. Justamente porque ainda é o início do canal, não tô afim de já ser cancelada. Uns tempos atrás apareceu um vídeo de umas duas ou três K-popeiras pra mim, elas mostrando o quão parecido o futebol é com K-pop e o quão parecido você ser torcedor de algum time é você ser fã de K-pop ou de alguma coisa, enfim. Porque, querendo ou não, elas mostraram o quão parecido é você ser torcedor de futebol e fã de K-pop. Porque basicamente você ser fã de alguma coisa é você torcer pra um time de futebol. E realmente isso faz muito sentido. Porque você nada mais é do que um fã comprando as merches, que são as camisetas, ou copos, ou caderno, enfim, coisas do seu time, coisa que você vê em qualquer loja, tipo, Calunga da vida, você vê um caderno do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim. Você vê, acho que até coisa da seleção, não sei, não acho que eu já tenha visto, mas provavelmente deve ter, tipo, caderno da seleção brasileira. Mas é, é muito mais parecido com o universo feminino do que as pessoas gostam de realmente admitir que é. Porque ter coisas parecidas com o universo feminino acaba sendo motivo de chacota, vira sempre piada. Mas se você para pra analisar, realmente é parecido com o universo feminino. O universo que é dito como feminino, na verdade, porque não é uma coisa exclusiva de mulheres você comprar coisinhas. Até porque homem compra, coleciona bonequinho, figurinha, coisas. A vida inteira eu vi meninos colecionando e, ai, nossa, é tão legal. Aí se for uma menina colecionando bonecas, nossa, mas você já tem 20 anos e tem uma coleção de bonecas. Sim, né? Completamente normal. Um cara pode ter uma coleção de brinquedos, uma coleção de coisas do time dele, mas a mulher não pode ter uma coleção de boneca. Acaba sendo feio. Como assim? Isso é feio. Tipo, não faz sentido nenhum. Enfim. E tentam se separar muito esses mundos, só que eles são mais próximos do que realmente as pessoas gostam de admitir. Então, só que acaba sendo que para as mulheres vira chacota e para homens não vira chacota, sendo que homens são muito mais levados emocionalmente a fazer besteira por conta de que o time perdeu, do que mulheres são levadas a fazer uma besteira porque, sei lá, o fulano de alguma coisa, de algum filme, de alguma série, não notou ela. Assim, por exemplo, eu sou corintiana e o Santos, umas épocas atrás, alugou o estádio do Corinthians. Eu acho que eles perderam no jogo, acho que foi até contra o São Paulo, sei lá. Alugaram lá a arena, perderam o jogo e destruíram algumas cadeiras lá do estádio do Corinthians, o banheiro e tal. E obviamente o Santos teve que arcar com isso, né, pra arrumar. Só que assim, ai, é homem, não sei o que, é normal. Gente, não é normal você destruir um lugar, independente se é o lugar seu ou do seu rival, simplesmente porque, ai, perdi um jogo. Cara, quem perdeu o jogo foram os jogadores, não foi você. E mesmo se os jogadores perderam o jogo, você acha que eles vão estar o quê? Depois do jogo? Vão voltar pra casa de milhões deles? Deitar lá na cama com a mulher e os filhos e ficar lá de boa, vivendo a vida deles, gastando a grana, enquanto você, otário, vai estar aí se matando, quebrando as coisas dos outros, que é pior ainda, quebrando as coisas dos outros e ficar bravinho. Ai, acabou com a minha semana, Mona. Pelo amor de Deus, né? Vamos tocar. Acabou sua semana, não. Acabou de começar sua semana, porque amanhã é segunda-feira e você trabalha 6 por 1. E aí? Pior ainda, sabe? Ficar se revoltando por essas coisas pequenas é muito uma coisa de. Eu não quero falar algum termo horroroso aqui, mas é muito uma coisa de uma pessoa, ó, lelé da cabeça, doidinha das ideias. Porque você ficar se exaltando por causa da porcaria de um time que perdeu, nossa, quando o Corinthians perde, por exemplo, eu fico brava, eu fico irritada, eu fico, mano, eles são um bando de inúteis, esse bando de pateta aí, ficar correndo atrás da bola e não sabe chutar no gol, sabe? E o Yuri Alberto, nossa, crucifico ele todo jogo aqui em casa. Só que do mesmo jeito, no dia seguinte, gente, acabou fazer o quê? Perdeu, tchau, ó, beijo, é isso, próximo jogo tá aí.
e vamos ver o próximo jogo. E é isso, sabe? E isso já no mundo que é considerado como mundo feminino, então, se acontece alguma coisa, alguém atrasa, por exemplo, acho que teve um show do Zayn, que ele atrasou umas 2 horas, eu acho, pro show, e as pessoas ficaram bravas. Eu vi até que uma menina atirou uma garrafa nele, o que é muito errado, uma garrafa de água, um copo, sei lá, atirou alguma coisa nele. Só que assim, é um comportamento que eu não vou falar que diverge, porque nesse caso é quase parecido com o que os torcedores do Santos fizeram. Só que muita gente apenas reclamou e ficou por isso, porque tava ali pra ver o ídolo dela, sabe? Atrasou 2 horas, eu não sei o que aconteceu com ele, mas independente do que aconteceu, o erro dele, da equipe, não dá pra defender muito se você não sabe o que realmente aconteceu. Eu também não fui muito atrás de saber, então, perdão se aconteceu alguma coisa, tipo, a mais, assim, ruim com ele, e eu não comentei aqui. Mas, assim, não vi ninguém quebrando cadeira, ninguém querendo matar alguém, fazendo loucura e tacando fogo no carro, sabe? Simplesmente porque tacando fogo em carro me fez lembrar o final da Champions, semana passada. Paris Saint-Germain. Se perdesse, iam tacar fogo em Paris. Se ganhasse, como ganhou, tacaram fogo em Paris. Teve gente que morreu por causa de porcaria de time ganhando uma Champions. Time esse que eu, né, nem merece, mas enfim. Cara, e você só vê o quê? Homem ali no meio. Homem, assim, fanático, bizarro a situação, sabe? Uma situação horrorosa. E vai mulher fazer, tipo, 1/3 disso pra ver o que vai acontecer. Nossa, escorraçada até o fim da vida dela, pelo amor de Deus. Não pode nem pensar uma coisa dessa, porque senão, nossa Deus, pior notícia que pode acontecer na vida é uma mulher tentar fazer 10% disso, sabe? E o futebol, assim, atualmente eu vejo como sendo um campo muito, né, de homens, um campo muito masculino, mas desde que eu comecei a acompanhar, cresceu muito, tanto nas modalidades femininas, o que é ótimo, né, para as mulheres, Corinthians campeão de tudo, avisa, mas cresceu muito o número de mulheres acompanhando, né? Eu comecei a acompanhar futebol mais para 2022, 23, na Copa de 2022, depois da Copa de 2022, é porque as coisas que eu acompanhava de futebol era Copa e Olimpíadas, mais ou menos. Só que assim, eu não me importava muito, porque eu só via o Brasil perdendo na Copa. Eu sou da geração fracasso ainda, então a Copa tá aí já, né? Seleção de agora. Tá, não obviamente, mas eu não acredito muito nessa seleção de agora, não. Por mais que tenha alguns individuais ali que eu goste deles individualmente, tem alguns outros que eu não faço a mínima questão, mas eu não vou entrar aqui, porque. Não, eu vou entrar sim, sabe por quê? Porque vale a pena. Foi zoado, foi criticado, também teve muita pressão pra ele ir, e assim, não vejo ele como salvador da pátria, salvador do mundo. Nem um pouco, de verdade. Só que a discussão que eu tive esses dias aqui em casa com meu pai sobre isso foi: ele vai, quando perder, a CBF não quer colocar a culpa nela. Ela, obviamente, não quer que a culpa recaia sobre ela ou sobre o técnico Ancelotti. Não, a culpa vai recair sobre o quê? Sobre a estrelinha dourada que eles colocaram lá. Sobre o menino que eles colocaram lá, né? O menino que todo mundo chama, porque de menino não tem nada. Um velho daquele lá, quase na casa dos 40 anos, né? Enfim, mas ele não é o salvador da pátria, como óbvio. E já vai começar que acho que ele vai ficar umas 2, 3 semanas fora já, no início da Copa. Copa essa que dura o quê? 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Então, assim, já vai ficar o início inteiro do negócio fora e ainda quer ser a estrela do rolê. Tá bom, né? Tá bom. Mas esse fanatismo por ele também é meio bizarro. Porque assim, se uma mulher tivesse feito metade das ações que ele fez contra mulheres e contra pessoas no geral, por exemplo, de traições ou divulgação de casa de aposta, enfim, se uma mulher tivesse feito metade das coisas que ele faz, ela já não teria mais carreira. Ele é ovacionado por todos os cantos que ele vai, sendo que não deveria ser assim. E eu sinto que ele vai mais por. Eu sinto não, ele vai mais por pressão popular e pressão midiática
do que realmente pra apresentar futebol. Porque assim, eu posso não ser a maior, meu Deus, sabe? Tudo de futebol do mundo, que obviamente eu não sou. Se falar de termos técnicos, coisa assim, não vou saber. Eu sei o que é gol, sei o que é impedimento, eu sei o que são cada posições do futebol que cada um faz ali, o nome dos jogadores do meu time apenas, porque tem uns 5 Zé lá da seleção, não sei nem quem são, nunca nem tinha visto na minha vida. E, e eu não sou a uou, sabe, tudo de futebol, mas o mínimo que eu sei é que ele nunca seria nem cogitado se ele fosse um jogador normalzão, random ali no rolê, né? Se ele fosse, sei lá, um jogador do Cruzeiro ali, não seria nem levado, porque tá lesionado, já começa aí. Dois, tá velho, vai dar mais o que ali pra galera? Assim, é, essa questão toda dele ser muito ovacionado é muito a questão midiática, né? Como construíram a imagem dele na mídia de, nossa, o intocável, nossa, o melhor, não sei o quê. E, ai, não, que ele tá entre os 3 grandes do futebol mundial. E, realmente, ele teve uma época que ele tava entre 3 grandes do futebol mundial. Hoje em dia ele não tá nem entre os 100 grandes de futebol mundial, porque ele não joga apenas, sabe? Hoje em dia ele é motivo de piada. E como foi motivo de piada antes da convocação e depois da convocação, e eu vejo que tem uma parcela bem grande de pessoas como eu que não gostam dele, tanto pelo caráter dele, que não vem ele mais como jogador que ele já foi, mas também pelo fato de que ele ser né, merdinha, então assim. Mas quem sou eu, né? Quem sabe das coisas na CBF, o Ancelotti é o presidente lá da CBF, não sei nem o nome daquele maluco. Quem sabe das coisas talvez seja eles, né? Eu não sei nada mesmo, então eu me mantenho na minha. E voltando ao assunto de mulheres no estádio, que eu já me aprofundei muito nisso, é, eu fico feliz de um campo dominado por homens, um espaço muito dominado por homens esteja atingindo muitas mulheres. Eu sempre vi, enquanto eu tava vendo jogos, eu sempre vi mulheres nos estádios, só que assim, atualmente esse número cresceu muito, eu não sei exatamente os dados, mas eu acredito que tenha triplicado, quadruplicado até o número de mulheres em estádios, o que é ótimo, eu acho isso maravilhoso, porque cara, é apenas um jogo, sabe? Não, não é nada, meu Deus, absurdo. Não, é um jogo. Você vai lá, vê, xinga, briga, comemora, faz gol, você comemora, fica feliz, e é isso, vai embora pra casa. Ou irritada, vai embora pra casa super feliz, porque ai, meu time ganhou. E é isso, outro dia vai começar e é essa vida, sabe? E eu acho isso maravilhoso. Eu mesma comecei a acompanhar futebol em 2022 durante a Copa, conheci alguns. Na verdade, eu comecei a acompanhar lá no final de 2021, né? Aí, 2022 teve Copa, eu comecei a assistir, assim, vários jogos, separadamente. Comecei a gostar. Aí, assim, quando voltou jogos normais, né, tal, Liga dos Campeões e Campeonato Brasileiro, enfim, quando começou a vir a ter, né, de novo esses jogos, eu comecei a assistir também e comecei a acompanhar. E aí eu fui pegando gosto, fui gostando. Atualmente eu vou bastante em estádio com meu pai, então toda oportunidade assim que a gente tá tendo, a gente vai lá, xinga, briga, canta, dança. Eu volto rouca toda vez, eu volto sem voz, não adianta. Corinthians é isso, você volta morto, mas às vezes feliz, às vezes irritado. Mais irritado do que feliz. Sendo bem sincera, mais irritado do que feliz. Mas, assim, sabe? É uma coisa normal e que tem que ter essa inclusão, sabe? De todo mundo, né? Falando mais pelo meu time do que pelos outros, é, o masculino é um time que é multicampeão, já ganhou muitas coisas, mas o feminino tem que ser tão apreciado quanto. E eu vejo que tem uma crescente também de uma torcida masculina para o futebol feminino. Porque o Corinthians feminino ganha o cacete, tudo, ganha tudo. Dois tipos de futebol, dois tipos de encontro entre mulheres e homens dentro do futebol. Então, as mulheres começando a acompanhar o futebol masculino e gostando disso e fazendo disso parte da sua vida, e os homens começando a gostar de futebol feminino e influenciando que as suas filhas gostem e seus filhos gostem, né? À toa que eu vi uma foto
de torcedores criança do Barcelona com camiseta com o nome da Alexa Putellas atrás, assim, das outras meninas lá, né? Meninos, assim, crescendo vendo o Barcelona feminino, por exemplo, sendo multicampeão, ganhando tudo, mais do que o masculino, até igual acontece com o Corinthians feminino, é por isso que eu acho o Corinthians e o Barcelona times irmãos, e por isso que eu gosto muito de ambos, né? O Corinthians porque eu nasci corintiana, e o Barcelona porque eu vejo uma identificação muito grande com o Corinthians, então quem falar que não são irmãos está completamente errado e equivocado da sua opinião, porque eu estou certa, e é isso, são irmãozinhos sim. Mas o Corinthians feminino e o Barcelona feminino acabam. Então, nos últimos anos, são os times mais campeões até do que os seus masculinos, né? Que são os respectivos principais de cada time. E, assim, são potências e você vê criança, menino, menina, independente do que for, torcendo, homem, mulher, gostando e torcendo e vendo que é um ambiente pra eles, sim, que é um ambiente familiar. Cara, isso é maravilhoso, eu acho isso incrível. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui no estádio, eu tava com 19 anos. Por quê? Porque a vida inteira meu pai sempre ficou com medo de, tipo, ser um lugar hostil pra me levar. Só que não é nem um pouco hostil, né? Eu tô aqui, cara, eu morro de vontade de ir, tipo, no estádio sozinho. Eu só não vou porque eu moro na Zona Sul. O estádio é lá na Zona Leste, dá uma preguiça do caramba. E também meu pai, se eu for sem ele, coitado, acho que ele me mata. Mas, assim, são campos dominados por homens que eu fico muito feliz de atualmente ter mulheres que estão entrando nisso e cada vez mais adentrando mesmo. Eu vejo meninas novinhas falando, eu quero ser jogadora de futebol. E eu acho isso maravilhoso, porque antigamente isso era só sonho dos meninos. As crianças de hoje em dia nem estão com condições de ser jogador de futebol, na verdade. Só quer ser TikToker, YouTuber, sei lá. Mas é muito bom ver isso, sabe? Essa crescente. É maravilhoso. E não é um espaço dominado por homens, é um espaço que sempre foi fechado para as mulheres. Então, como tá mais aberto, tem mais influências, é o time do povo, o povo é composto por homens e mulheres, sabe? O povo é composto por todos. Então, né, tem que ter de tudo lá no estádio, que é o que tem. Você vê, você vai no estádio, você vê pessoas, assim, diversas. Você vê a pessoa, meu Deus do céu, sei lá, a pessoa você vai conversar com alguém, veio do Nordeste pra ver o jogo, outra pessoa veio do Sul pra ver o jogo. Ai, mas no Nordeste e no Sul não tem times de lá? Tem, só que corintiano nasce, cara. Nasce, sabe? Isso, eu defendendo meu time. Enfim, mas é isso, sabe? São lugares que eram lugares fechados para mulheres e hoje em dia estão abrindo as portas. E eu acho que até tá parando um pouco essa estupidez dos homens de ficar tipo, ai, mas quem foi o jogador que jogava na Croácia em 1967, que fez um gol de escanteio, de não sei o quê, não sei o que lá, tipo, né? Eu quando eu comecei a gostar de futebol, os meninos já não faziam esse tipo de pergunta pra mim, então eu tive um pouco, foi um pouco mais fácil pra mim, só que assim, mano, tem cara estúpido, vai ter cara estúpido, homem estúpido tem em todo canto, acontece, é homem, fazer o quê? Mas é isso, sabe? Não, é não se deixar, tipo, ai, não, é um lugar só. Não, não é. Não é um ambiente só para homens, é um ambiente para todo mundo, tá aberto aí para todo mundo ver, por mais que a Copa atual tenha 1 milhão de problemáticas diferentes, envolvendo a FIFA, envolvendo o presidente da FIFA e a seleção brasileira, provavelmente vai passar vergonha e vai fazer merda, mas assim, sabe, é parte da gente, né? Querendo ou não, é cultura brasileira, é cultura mundial praticamente, né? Não estadunidense, mas é uma cultura mundial. E futebol é isso, sabe? Tá aí pra todo mundo, não só pra homens, e é isso aí. Então, é um ambiente familiar, é um ambiente feminino, sim, é um ambiente pra tudo, pra todo mundo, e é isso aí. Foi esse o vídeo de hoje. Acho que eu me perdi um pouco nas linhas de raciocínio aí, mas fé que deu pra entender. Um beijo. Tchau.